com questões tradicionais, por exemplo, a poligamia, por exemplo, a posição da mulher na sociedade. Lá a mulher, por mais que tenha uma relação extremamente machista, mas a mulher lá, ela determina muitas coisas. Então, diz que é uma mistura de tudo isso que está refletindo nesses grupos evangélicos, né? Putz. O mundo tá meio de ponta cabeça, né? Meio não, né? Tá. Eu já nem sei o que falar. Às vezes eu fico bem angustiada, assim, porque a gente começa a ver aqueles que estão próximos a nós também fazer umas merda, porque o mundo tá, parece que mais evidente isso. Eu fico bem angustiada, não sei. Eu acho que vestibulares desse ano aí vão começar a tentar mostrar um pouco isso, viu? De setores. Eu sei que o foco sempre é o Brasil e etc., mas se perceber também como uma mudança no mundo, acho que é importante, sabe? E ver que o Brasil está inserido nessa onda mundial aí de tudo isso, eu acho que talvez alguns vestibulares foquem um pouco mais nisso aí. Bom, enfim, é um chute, né? Eu acho que questões não estão sobrando para esse ano, né, para se debater. Bom, peraí, alguém me chamou aqui, não. Ah, cabelo. Deu uma cortada no cabelo, né, meu? Não dá para ir no barbeiro, né? Aí só tem a maquininha aqui. Aproveitei fazer a barba, já fiz a barba toda aqui de cima também. Uma talhada na cabeça, ficou redondinha, né? Um cabeção aqui. Daqui a pouco cresce o cabelo. Bom, me pediram aqui, cadê a Bia? Bia tá aí? Alô, Bia? Bia Rede tá aí? Não sei se ela entrou. Pelos nomes que aparecem aqui, são outros nomes. Bom, pessoal, o professor vai mostrar aqui, ó. Vocês me pediram, o que foi me pedido aí é para mandar os materiais para o Rubão. O material desde o começo do ano já está lá, se eu não me engano, né? Vocês me pediram, me corrijam aí se não tiver lá. Espera aí, deixa eu desligar o celular. Material, se eu não me engano, desde o começo do ano já foi postado, já foi embora, tudo, já está tudo para lá. Se não tiver, você tem que cobrar o Rubão, tá? Isso, os documentos do Word, como eu falei, Bia, eu não vou mandar esses tranqueirão aqui, porque eu não tenho coragem de mandar essas tranqueiras de aula, certo? O que a gente começou a falar é que isso daqui seria a lousa para você escrever no caderno conforme eu for falando na aula e anotando, para você ter uma sequência de coisas no caderno. E aí eu vou montando pós-aula esse PowerPoint que eu quero mandar para vocês, e o Word, eu vou terminar agora de montar, e aí quando eu termino a apostila, eu mando a apostila completa. Então eu vou mandando, mesmo que sejam tópicos, mas que sejam tópicos, uma coisa mais coerente, uma coisa mais decente, né? Porque assim, os tópicos, se for pensar bem, viu, pessoal, Bia e pessoal todo, se for só para ler o tópico que eu escrevi ali no Word, tem na apostila, tá lá. Você abre a apostila, tá lá. Você estudou na aula tal, na aula 23, 28, 40 e tantos. Tá escrito os tópicos ali, aconteceu isso e aquilo. Então você já tem isso, tá na apostila de vocês. Então, para mandar mais um arquivo que é igualzinho à apostila, acho que não faz sentido. Então, o professor prefere mandar um pouco mais coisas preparadas, um pouco mais elaborada e etc. Então, esse seria o PowerPoint da apostila 3, a gente já viu o fim do segundo reinado. Eu fui colocando cada vez mais coisas aqui, isso daqui é tudo aula passada, estou passando rápido, porque vocês já viram a queda do segundo reinado, questão militar, questão religiosa, questão da mão de obra. Pus um exercício inserido aqui da FUVEST mais recente, que não tem na apostila de vocês, e assim vai. E o golpe do 15 de novembro, que a gente trabalhou bastante aula passada, fui falando dos grupos que participaram, etc. E eu coloco aqui, ó, exercício. Em seu caderno, indique os setores aqui embaixo, ó, indique os setores que participaram, explique os interesses de cada um desses setores. Então, por que os militares proclamaram o golpe?
né? Por que os latifundiários apoiaram o golpe? Por que o sei o que não resistiu também? Por que não participaram? Certo? Os que participaram, o legal é perceber que tem muita gente que não participou. O que vai ficar evidente quando você faz um exercício desse, em história, quando a gente analisa um documento, o que não tem no documento também é muito importante, né? O que não se fala ali no documento. Então, quando a gente busca algo e vai investigar em história, o que não se diz também é muito importante. Então, quando a gente constrói esse Brasil republicano agora, essa ideia, e a gente está nessa primeira república do Brasil, quando a gente fala Brasil República, né, a ideia de república, ela surge aí desde muito tempo, na história geral, vocês estudaram lá em Roma, né, os debates na Grécia, etc. E a república, já aí na Idade Contemporânea, ela se impõe pelo fim de um governo autoritário, de um governo absolutista, né, no modelo da Europa, que era, portanto, encerra a monarquia. E o Brasil puxa esse debate pelo fim da monarquia e vai ser introduzido só que no século XX. E o século XX no Brasil aqui é de muita transformação. Então, quais são essas transformações que ocorrem aqui, né, no Brasil? Quais são as permanências que são mantidas desde a época do Império Brasileiro? Isso daí é um exercício, se vocês fazem isso daqui, é a melhor revisão que tem para o vestibular, né? É o melhor estudo que vocês podem fazer, pegar seus cadernos aí da época da escola, pegar seus livros escolares, pegar uma... E quando vocês forem fazer uma pesquisa sobre isso, vocês vão ter que ir além, vocês vão ser forçados a ir muito além de tudo isso, né? E como eu quero falar nesta aula agora, que são os movimentos além da República Oligárquica, né? Então, a gente teve nessa primeira república, que vai até 1930, com a entrada do Getúlio, a gente vai falar não só da República da Espada e da oligarquia, mas também de outros setores da sociedade, né? E aí, e o povo, como é que é? O povo assistiu bestializado. Será que assistiu mesmo bestializado? Né? A ideia de ser bestializado parece que está domado ali, né? Parece que assistiu aquilo, como diz o próprio Aristídes Lobo, né? Ele fala que o povo parecia, quando viu lá a proclamação da República, achava que era até uma parada militar, uma parada no sentido de desfile militar, alguma comemoração, etc. No fundo, né, o que ele quer dizer, o que eu quero dizer com isso? A gente vai estudar agora, né, a ideia, né, de como é que era esse Brasil, tentar mostrar alguns pontos em outros lugares aqui do que realmente era o Brasil, sair um pouco dessa elite econômica, política, que constrói aquilo que a gente denomina como república oligárquica. Esse início que a gente chama de República da Espada, né, os militares são muito confundidos aí, muito colocados aí por vários pensadores, né, e até mesmo debatido isso, etc., porque foi um golpe. E para a manutenção desse golpe, desse novo forma de governo, um novo grupo, né, no Estado, dentro do Estado, esse grupo precisou dos militares, né, e os militares sustentavam a monarquia. Então, a transformação se dá no seio dos militares. Agora, na sociedade não tem transformação. Muitos monarquistas que participavam do Império vão participar aqui da República, certo? Então, a gente percebe ali uma construção que existe de uma nova bandeira, um novo hino, novos heróis, de um romantismo que se é imposto ali, de uma construção, portanto, que é se colocada nesse momento, mas e o povo, né? E o Brasil em si, né? Quer dizer que não colocou na Constituição ou colocou na Constituição, o que significa isso? Certo? Cada eleição que a gente vai falar daqui para frente, professor, mas tem eleição, vai ter uma Constituição que vai ter eleição. Bom, chegava aí ao quê? 2%, 5%, 10% da população que votava, certo? Nesse momento todo, aí, até a época do Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas faz uma mudança muito grande, que é a entrada das mulheres no processo eleitoral, com o código eleitoral, e algumas outras mudanças que a gente vai ver lá mais para frente. Então, aqui eu coloco República da Espada, né, porque os próprios estudiosos aí falam que deveria ser mantidos os militares no poder e a briga vai ser grande, porque o próprio Deodoro era amigo do Dom Pedro, né? E o próprio Deodoro foi usado aí, então, nesse golpe. E aí o Deodoro, quando ele constrói esse governo, que é um governo provisório,
a manutenção desse governo para depois, quando sai a Constituição do Brasil, que elege o próprio Deodoro, né, contra o Prudente de Moraes, né, o Deodoro é eleito pelo Congresso, né, da Assembleia Constituinte mesmo, que fez a Constituição. Antes de promulgar a Constituição, eles fazem a eleição e definem: Deodoro vai ser o presidente da República. Né, o vice do Deodoro na chapa aí era o Eduardo Vandenkolk. Vandenkolk também era monarquista, né, grande líder aí, monarquista da Marinha. E o Prudente de Moraes concorria com o vice, que era o Floriano Peixoto. E o Floriano Peixoto ganha para vice com mais votos do que o próprio Deodoro. Então a gente já vê uma monarquia, uma república que quer derrubar uma monarquia, mas a briga interna entre eles já delimita. Então, quando cair em vestibular, essas brigas aqui da Constituição e etc., a gente vai estar falando da construção desse Brasil, que vai até a era do Getúlio Vargas. Então, falar de uma República da Espada é a manutenção de um novo sistema, de um novo regime, de uma nova mudança. Essa mudança aí não ocorreu para todos, né? Então, o próprio Deodoro, quando ele entra no poder aqui, esse primeiro governo dele constitucional já vive um problema grave. Ele vai fechar o Congresso, a oposição vai chamar de golpe, a própria Armada, a Marinha, liderada por Custódio de Mello, vai se levantar, bombardear o Rio de Janeiro, e aí sai bombas ali no Rio de Janeiro. Quem bombardeou o Rio de Janeiro não se sabe até hoje. Existem aí estudos profundos sobre tudo isso. O professor colocou alguns links para vocês, só para vocês sei lá, curiosidades, etc. Só para vocês estarem mais próximos. Mas estudos profundos mesmo, de doutorado, pós-doutorados, etc., mostram que essas revoltas aqui, como a revolta da Armada, ela vai prolongar no governo, por exemplo, de Floriano Peixoto. Né? E aí briga que era que esses governos da República da Espada, portanto, de Floriano e Deodoro, que eram militares, era uma espécie de uma ditadura. Alguns defendiam que essa ditadura deveria existir porque era a manutenção de um novo regime, portanto, republicano, e outros que querem aí, ele está se interferindo, metendo o dedo muito demais em alguns lugares, etc. O discurso, né, que sai por aí, então, né, que vocês vão ler, e as brigas que existiam, são discursos diversos, né, nesse momento. Esses discursos diversos que eu quero conversar com vocês quem é oposto ao governo de então vai ser acusado de monarquista. Por quê? É a derrubada da monarquia. Agora, o cara é realmente monarquista? Né? Poxa, mesmo o cara que, o Deodoro, ele é monarquista, pô, o cara é o presidente da República, ele foi eleito ainda, né? Todo mundo queria ele, mas na hora de derrubar ele vai ser o golpista. Então, os discursos, eles vão sendo construídos e muito rápido, de forma muito rápida nesse início da República. E as mudanças vão se transformando aqui de forma cada vez mais categóricas. Então, tomem cuidado aí em vestibulares, tá? Porque quando o Floriano Peixoto assume, ele era o vice, e dizia a Constituição que ele tinha que ser o quê? Presidente da República. O vice-presidente só poderia assumir a presidência após 2 anos do mandato do presidente. Certo? Isso é um debate que está se fazendo muito agora, porque o nosso amigo aí, o presidente que a Isa adora, o nosso amigo Bolsonaro aí, ele está como presidente, mas parece que existem mais de 60 pedidos de impeachment já para ele, aí, de rompimento da ordem institucional. E aí a gente está vendo, nesses rompimentos da ordem institucional, muitos grupos falando que não queriam derrubar o Bolsonaro, porque também não se completou 2 anos ainda. Né? Estão esperando cair aí 2 anos para derrubar o próprio Bolsonaro. E o Deodoro, vendo isso acontecer naquela época, ele fechou o Congresso, falou, vamos te catar vocês. Derruba o Congresso. O Floriano assume, não tem 2 anos de eleição, mas não teve eleição. Essa é a questão. E ele é dado como presidente. Ele retoma o Congresso para fortalecer o seu poder, e esse novo Congresso que é retomado pelo próprio Floriano, vai fortalecer, porque ele faz uma limpa em todo o ministério do Deodoro, ele vai fazer uma limpa em todo o Congresso que existia, o Deodoro já tinha feito, quando ele fecha o Congresso, ele manda prender todo mundo lá, né? E ele queria deportar a galera no Brasil, aí nessa época, quando a gente fala de fechar Congresso, estado de sítio, as pessoas são presas e deportadas dentro do próprio Brasil. Grupos, então, portanto, dentro do próprio militares, que veem aí o Floriano, o Deodoro atacando, como a Revolta da Armada, ou então a Revolução Federalista que teve no Sul, alguns grupos que são contra o governo
vão usar discursos de falar, poxa, o governo está gastando uma grana muito grande do erário público aqui, e essa grana que está sendo gasta aqui contra do Exército, pelo Exército, de brasileiros, ele vai ser acusado fortemente de ter usado aí a grana, né, desde sempre. Quando teve a proclamação da República, lá que invadiram o palácio lá no Rio de Janeiro para derrubar o Visconde de Ouro Preto, o próprio do Floriano Peixoto não aceitou, né, as ordens do Visconde de Ouro Preto, que era ministro do Dom Pedro, falando que, poxa, o Visconde de Ouro Preto, segundo dizem, é uma fala, Floriano, por que você não seguiu as ordens do Visconde de Ouro Preto? O Visconde de Ouro Preto disse que você era um grande agente desde a época da Guerra do Paraguai. Ele falou, na época da Guerra do Paraguai, a gente atacava estrangeiros, não brasileiros, e eu não estou aqui para atacar brasileiros. Então, eles usam dessa fala do próprio Floriano agora, em que ele vai atacar a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul e vai atacar também a Armada. Aí bombas no Rio de Janeiro também, estado de sítio, tudo isso mostra, então, de um lado, quem sofre com isso, né, briga da Marinha contra o Exército, derrubam aí o governador do Rio de Janeiro, derrubam, sai de Niterói, na época a capital era o Rio de Janeiro, capital federal, e a capital do estado do Rio de Janeiro era Niterói. E a mudança de Niterói para Petrópolis, então sobe a serra um pouco mais ali na Baixada Fluminense, sai da Baixada Fluminense e vai lá para subir a serra. Então o próprio exército, batalhões da polícia se rebelam, derrubam o governador, querem pôr o governador que era do Deodoro anterior. Então é uma bagunça muito grande em nomes aí políticos e de estruturas de poder. Então é uma montagem de uma república que aí está se estruturando. A resistência é grande, portanto, ordens que a gente vai perceber que são ditatoriais e autoritárias, isso aí é comum. Para a gente ter uma questão internacional que talvez possa cair em vestibulares, que eu nunca vi cair, mas eu acho que é legal, porque quando eu coloco aqui no finalzinho que o Floriano Peixoto, né, no final, vai falar que compra novos navios, esses novos navios, eles vêm aí dali de Nova York, dos Estados Unidos, então, portanto, certo? Quando ele derruba aí os federalistas, muitos da Armada são expulsos da Baía do Guanabara, vão se encontrar lá em Santa Catarina, e etc. Esses navios aqui que ele está comprando, no fundo, são mercenários norte-americanos, como dizia aí alguns dos líderes daquela época, que eram da pior escolha mundial, aí, de filibusteiros, de vagabundos, de mercenários que lutavam em nome do dinheiro. Então, o governo brasileiro comprando mercenários estrangeiros para atacar brasileiros, que eram da Marinha, né, além de tudo. E aí depois ele dá esse dinheiro e vai falar que esse dinheiro foi gasto para compra de navios. E aí alguns atacam que esses navios aí eram navios, né, de porcaria, navios fajutos, a famosa tropa de papel, né, os navios aí de papel. Então, é uma esquadra de papel que eles vão falar e etc. E aí o Brasil, né, vai mandar prender esses revoltosos, e quem dá anistia aos revoltosos eram navios que estavam também aportados, atracados no Porto da Baía do Guanabara, ligados a Portugal. Então, o governo português e um diplomata português nessa época vai aceitar e adotar os rebeldes dentro de seus navios e levar esses navios. Ele fala, não consigo, ele vai dar uma desculpa lá, fala que não consegue atravessar o Atlântico, né, e eu vou querer ir lá para o do Prata. No fundo, é porque tem a Federalista e a Armada, que foi em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E ele estava indo para o do Prata. Esses caras vão conseguir se libertar, fugir, ser um dos próprios portugueses. Ali eles vão fugir, enfim, fazer parte de um novo meio da Federalista, atacar aí de novo o Floriano, e o Floriano derruba todo mundo e põe fim na revolta lá em Santa Catarina, né, onde era Desterro, que agora chama-se Florianópolis. Então a gente vê ali uma briga internacional, né, a gente não sabe até hoje, né, nos anais da história, se era realmente um ataque da Marinha, da Armada, ou se era dos Estados Unidos, ou se eram desses mercenários, porque, né, mercenário nunca vai escrever ali esses dados, a gente nunca sabe, mas a gente sabe que o Brasil rompeu as relações internacionais com Portugal, porque Portugal deu anistia, portanto, a esses caras. E só vai ser retomado tudo isso mais para frente na República Oligárquica, o presidente Prudente de Moraes. E o que é uma república oligárquica, né? O que é essa estrutura da república oligárquica? A república tem voto. O voto, como diz a Constituição, é para homens, portanto, certo? Maiores de 21 anos alfabetizados. Olha só,
O debate, então, para a maior parte da população participar dessa república, está de fora, né? A grande maior parte da população, e o Estado não se coloca como alfabetizador ou educação pública gratuita para todo mundo. Então, a gente tem aí um fortalecimento, né, de uma elite aí no poder, uma elite educacional, uma elite econômica, né, e esses caras vão se mantendo no poder pelo uso da corrupção, fraude eleitoral, pelo uso da violência, da manipulação de votos, manipulação das pessoas, né? Eles vão pôr as pessoas para votar conforme a necessidade deles ganharem nos seus currais eleitorais ali. E as brigas que a gente vê maior e menor nesses momentos dentro do poder é entre um centralismo exacerbado, como eu disse, vão falar que esses poderes até então são ditatoriais, decretação de estado de sítio, intervenções em governadores de províncias, de estados agora, né, que né? Então, o governador, a gente vai ter que acontecer. Ou seja, para o cara de um Estado, presidente do Estado, portanto, esse cara vai ter que fazer uma amarra muito grande com o próximo presidente eleito. Então, se eu apoio um grupo que vai ser eleito, esse cara eleito presidente da República vai deixar que eu faça o que eu quero no meu Estado, ou então ele vai, né, fazer aqui, ou então ele não vai ver o que eu faço no meu Estado, ou vai me ajudar, dar incentivos, etc., daí para frente. Então, a estrutura de um regime oligárquico mostra muito bem isso, né? Um Brasil que vai continuar, né, nos mesmos moldes econômicos da agroexportação. A gente vê ali a principal pauta é o café, mas a gente tem, né, os picos da borracha, picos de industrialização, que são surtos ali, né, uma tentativa, mas a gente tem de 1900, uma população praticamente de 15 milhões de habitantes, para 1920, já são 30 milhões de habitantes. Então, dobrou a população brasileira nesse momento. Também a gente tem, então, portanto, uma necessidade de alteração da mão de obra, não só por conta do fim da escravidão, mas por conta da chegada de muitos imigrantes e do crescimento da população, especialmente urbana. Então, a gente dobra a população em 20 anos. A população brasileira aí vai continuar crescendo de forma muito grande nesse momento, né? A gente pega os dados que são seguidos aí. E a gente viu, portanto, o governo de Prudente de Moraes. Eu vou encerrar rapidinho, só passar rápido e vou retomar isso no nosso Word. Então não se preocupem aí agora com o caderno, eu já vou parar. A gente viu o governo de Prudente de Moraes, vice Manuel Vitorino, eleito, então a primeira eleição realmente direta para presidente da República, elege Prudente de Moraes, líder cafeicultor, que concorreu com o Deodoro, então agora ele ganha, aristocrata de São Paulo, né, do Partido Republicano Paulista, blá, 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 blá. Esse é um jeito de se estudar a história. Tem gente que gosta da história cronológica, tentar entender a ordem de tudo que aconteceu, etc. Então, o professor foi tentando montar aqui para vocês. Prudente de Moraes, ele enfrenta a Guerra de Canudos, outros movimentos que a gente precisa ter noção, do João Calango, Lampião, etc. Próximo governo, Campos Salles, blá, 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 blá. Ocorre também a reunião do Calvênio de Taubaté. Próximo governo, Rodrigues Alves, Borracha, Petrópolis, Revolta da Vacina, e por aí vai. Então, o professor, né, pensou aqui para vocês, né, nesse sentido, né, uma ordem, então, portanto, para colocar... Tem gente que gosta dessa ordem cronológica, de presidente por presidente. Eu, como professor de história, eu não posso seguir apenas essa ordem cronológica. Eu vou estruturar uma república oligárquica e hoje eu quero fugir dela, mostrar um pouco do que acontecia no Brasil. Falar, peraí, tem outros grupos no Brasil. E estudar movimentos que a gente vai estudar, desculpem, nessa aula agora, significa apresentar para vocês a reação a esses movimentos por esse governo e mostrar também qual era a realidade dessas pessoas que viviam nesses cantões do Brasil. Então, a gente vai ver agora Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Revolta de Juazeiro, Padre Cícero, a gente vai ver aí João Calango, a gente vai ver Lampião, Maria Bonita, dá uma olhada, né, greves operárias, semana de 22, a gente vai dar uma olhada agora nesses movimentos. Eu pretendo não me estender muito em cada um deles, apesar de adorar estudar um pouco de todos eles,
né? Mas assim, apresentar para vocês qual era a realidade e o que é comum, né, nessas políticas tradicionais ocorridas ali até então. Tudo bem, pessoal? Então, essa introdução da nossa aula, o material, como eu estava falando, é isso. O professor vai montando cada vez mais, acrescentando. Eu envio o material para vocês, ele bonitinho, aí, cronológico. Olha, aconteceu isso nesse governo, isso naquele governo. Mas agora, eu, como historiador, eu falo, pera, esses movimentos aqui ocorreram no campo. Então, eu vou organizar naquele período chamado Primeira República, no período oligárquico dela, quais foram, né, o que tem de comum nesses movimentos. Né? É comum a fome, a miséria, é comum que eles estejam excluídos das políticas nacionais, é comum que eles vivam, portanto, né, e sofram com a violência dos coronéis locais, né, dos grandes latifundiários locais, excluam eles, explorem sua mão de obra, né, a tradição do machismo, do racismo, né, a tradição da exploração do trabalho, né, que é mantido no campo, ele vai ser traduzido também nas cidades e na Marinha e no Exército. Como que isso acontece? Então, a partir de agora, eu vou começar a construir esse outro Brasil com vocês, certo? E mesmo assim, ele ainda está longe de falar a história do Brasil, que eu estou mostrando tudo do Brasil. Eu vou elencar movimentos que abalaram ou deram aí, né, mostraram pelo menos para esse governo oligárquico que ele teve que tomar medidas contra esse povo aí, esse pessoal que a gente vai estudar agora. Greves operárias, né? Esses caras acabaram incomodando a elite, de certa forma. E esse incômodo, né, a gente vai construindo incômodos e incômodos e incômodos para chegar na Revolução de 30 e destruir tudo isso que chama-se República Oligárquica. Então, ou seja, agora eu apresento a vocês essa tal fase aí, fora da ordem oligárquica, mas na próxima aula eu vou retomando essa República Oligárquica de forma também a destruí-la, para preparar a gente para estudar a época de Getúlio Vargas. Combinados? Parece que falamos do Brasil de hoje, lamentável. Pois é, olha, Glaucio, eu fico feliz se a gente está falando aí, se você conseguiu fazer essa relação, né? Pois é, lamentável é uma palavra, assim, eu fico feliz que vocês tenham pegado, né, pescou aí, então, porque a gente está estudando um período que eu posso ficar me aprofundando lá, Canudos, isso, Deodoro, Floriano, blá, 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 e não fazer relação nenhuma com o presente. Se vocês conseguem fazer essa relação com o presente, eu consigo deslanchar mais na aula, né? Eu fico preocupado com isso, né? Para que eu vou estudar isso, etc. Vamos lembrar, turma, século XIX, por final, no início do século XX, a gente está construindo aqui no Brasil essa república. E o mundo está vivendo o imperialismo pré-guerra, né? O imperialismo europeu da partilha da África, etc. E os caras vão entrar em guerra, o colapso da Primeira Guerra Mundial. Né? Enquanto isso, o Brasil vive essa daí, é o que a gente está falando. A tal da Belle Époque, vésperas da Primeira Guerra Mundial, o progresso, né, a modernização, isso daí era visto como, nossa, o mundo vai caminhando agora num progresso, né, a crença, olha a palavra, crer no progresso, crer na modernização, né, alguns avanços tecnológicos são a salvação do planeta, e por aí vai. Como a gente sabe, né, que nem tudo, né, nem toda a tecnologia também deve ser criticada. Existem aquelas que são perfeitas, uso o carro, automóvel, etc., né, rádio, televisão, telégrafo, etc., mas pode ser usado para os dois lados. Como a gente vê na internet hoje em dia, né, que virou uma massa de ataque aí, os caras compram até robô para ficar atacando tal pessoa. Significa que aquela pessoa, no mínimo, é importante para esses robôs, né? No mínimo, essa pessoa aí incomoda esses caras, porque esses caras estão gastando dinheiro para atacar uma única pessoa, para tentar ver se na comunidade todo mundo vê lá. No fundo, as pessoas mal leem a notícia e ficam lendo só os comentários. Em vez de gastar tempo lendo comentário, leia a porra do jornal, leia a notícia. Né? Fica lendo o comentário do vizinho, o que o vizinho diz, isso é revista de fofoca. Né? Você lê a notícia e emite sua opinião para você, não para ficar fofocando. Né? Hoje em dia as pessoas vivem um momento, aí eu estava vendo isso, as pessoas vivem um momento em que, olha, eu não gosto de tal coisa, então eu vou lá na página de tal coisa e falo, olha, eu não gosto de você. Pô, para quê? Né? Você entrou lá para falar que você não gosta. Né? Não é, pô, eu não gosto de viver perto do sol. Então vai lá no sol, fica do lado do sol para falar, puta, eu não gosto.
né? Você vai ser pulverizado. Eu não entendo isso, entendeu? Bom, enfim, é a realidade, né? As pessoas gostam, é a atitude atual, a gente percebe isso, o que está acontecendo, e naquela época também não ficava longe, não. Fake news, falsidades, né? Isso daí acontece nos jornais, acontece em cartas naquele período, pelo correio, e por aí vai. Bom, seguindo em frente aqui, antes de começar a aula, eu tenho aquele sempre meu pedido de todos os dias de aulas aqui, que eu vou fazer até a última aula da nossa vida, que é pedir para vocês abrirem as imagens, mostrar a cara, né? Mostra a carinha de sono, mostra o pijama, fala com o professor, né? Aproveita aí para mandar uma piscadela aí para o vizinho que está aí do lado, certo? Poxa, aquela vida que a gente tinha, tentar fazer um pouco mais natural, assim, sei lá se é possível natural. Por esse Bruna, a gente abre, só que a gente fica caindo da aula, a internet é muito ruim. Eu não tenho problema de abrir, mas aí eu caio 3, 4 vezes na aula, fica muito ruim. Eu tenho saudade de vocês, na verdade é essa. Eu também tenho. Tem um que eu nunca vi. Eu falo, meu, cadê você, velho? Você estava dormindo na aula quando eu fui lá no Vetor? Cadê você, meu amigo? Apareça, apareça, minha amiga, apareça, meu amigo. Agora é a hora aí, ó. Você olha para o lado, manda uma piscadinha, dá aquela cutucada, pede uma caneta emprestada, né? Aquela interação que existe do grupo, etc. Se fica caindo, Isa, eu entendo, eu sei de tudo isso, aí vocês podem cortar, mas de vez em quando, né? Dá uma aparecidinha aí, manda um beijinho e vamos embora. Bom, então o professor aqui, vamos lá, está falando tudo isso que era para fazer isso aqui, ó. Cadê? Brasil República, blá, 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 aula 2, achei. Vamos lá. Bom, opa, share está no Word aí para vocês, né? O professor deixou para o final, então vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Olha lá, o professor pegou lá e tudo isso daqui eu vou colocando, então essa é a nossa aula de agora, certo? Estou lá com o nosso amigo Floriano, urbanização, industrialização, e vou pular aqui para o presidente Prudente de Moraes. Meus amigos, é o seguinte, eu vou deixando uma linha aqui, ó, é porque dá para colocar mais coisa, certo? Eu vou deixando o próximo, que é para vocês verem o que está acontecendo. Então, caderno de agora, Prudente de Moraes, presidente Prudente de Moraes. Cadê? Alguém falou alguma coisa? É que para mim não aparece o chat. Eu tenho que sair aqui para ler. Eita, que saudade de todos vocês. Aí, cadê? Apareceu a carinha? Eu não vi. Olha lá, no tela. Bom, Professor, na real, aproveitem. professor, na real, acho que é porque eu levantei a mão. Eu acho que por isso que apareceu alguma coisa para então você. manda, David. Eu não vi, cara. Não, sem problema. Mas prestigiem quem abriu as câmeras, Aê! Gatões e gatinhas do meu coração, muito obrigado. Aê, olha só, que bom ver vocês. Olha que legal, aê, olha só. Só eu que mostro a careca aqui também, né, meus? Vocês, né? Espero que vocês estejam bem. É meu pedido de sempre, né, gente? Tentar fazer aqui uma sala de aula ou mais próximo do que a gente consiga aí e mostrar. Que seja aí nesse momento que eu peço, todo mundo se mostra aí, 5 minutinhos, e aí vocês podem voltar aí para os seus cadernos, tranquilamente, esconder os pijamas e por aí vai. Manda, David, dúvida? Professor, na aula da Juliana, ela comentou que, tipo, acho que no finalzinho do século XIX, mais ou menos nessa parte, começou o desenvolvimento da ideia de nacionalismo. E eu queria saber como que essa ideia chegou no Brasil e qual que era a intensidade do nacionalismo aqui. Então, você percebe que esse patriotismo foi usado lá quando a gente falou da Guerra do Paraguai. Os voluntários da pátria, e etc., né? Isso aí fica pronto. Mas o Brasil, quando a gente está estudando a história do Brasil, a gente fala da formação do Estado Nacional Brasileiro. Então, quando a gente fala formação do Estado Nacional Brasileiro, primeiro ele precisa se desligar de ter sido uma colônia. Então, a gente tem uma construção de um Estado, né, que a gente viu aí, que é de um modelo imperial ainda. Então, as críticas que se faz nesse período, que aparecem aqui para nós, são as críticas assim, poxa, a gente tem uma independência, porém, a gente segue pelo modelo imperial da mesma família monarquista que colonizou o Brasil. São os filhos dos colonizadores que
comandam o Brasil. Mas o Brasil não é comandado apenas por uma pessoa, por Dom Pedro I ou um segundo. Né? Existe um grupo de pessoas da elite e o modelo de colonização de um Brasil ou de um território que seja apenas para abastecer uma Europa, né, de lucros para os exportadores ou para os que traficam, né, para a Europa, e o lucro maior fica sempre no continente europeu, isso é mantido. Então a gente fala de um estabelecimento, quando a gente vai falar de independência, David, não é só a proclamação de uma independência e ter na Constituição falando que eu sou um Estado, seja ele imperial ou republicano. Ser independente significa ser independente economicamente, socialmente das decisões dos europeus, dos Estados Unidos e etc. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, que o Brasil aí está se submetendo às ordens do Trump, né, e blá, 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 significa falta de autonomia no mercado internacional. As relações criam uma certa dependência, mas a autonomia, né, a autodeterminação das suas próprias vontades determinam também o seu grau de independência. Quando a gente está falando de fim do século XIX, o nacionalismo ele é exagerado na Europa e vai ser levado na Europa a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, com o nazifascismo, certo? O auge do nacionalismo, né, exacerbado, ele é o nazismo, ele é o fascismo, certo? Xenofobia, machismo, racismo, tem um quê de eu sou melhor, então a minha pátria é melhor, ser francês é melhor do que ser alemão, e por aí vai, né? No Brasil, ele é usado. Então, a criação desse Brasil republicano agora usa esses valores. Então, é usado a ideia de o Brasil uma república, uma nova bandeira, um novo hino, a ideia de cidadania, né? Então, esse nacionalismo ele é pregado. Quando a gente fala de um governo estritamente militar, aqui que é a República da Espada, a gente sabe que no seio dos militares e da Marinha, né, ou seja, o Exército, a Marinha, ainda não tem aeronáutica nesse momento, mas vai ter daqui a pouco. Então a gente está falando do patriotismo se convertendo em nacionalismo. Mas para o final da década de 20 para 30, quando emergem lá na Europa os movimentos nazifascistas, aí no entre-guerra, véspera da Segunda Guerra Mundial, e que aqui eu não estou preocupado com isso agora, David, por quê? Porque fica claro durante o governo de Getúlio Vargas, com os movimentos integralistas, com o movimento comunista, então a criação do Partido Comunista só lá na década de 20. Então, primeiro eu quero criar aqui um ambiente, mostrar. Primeiro tem um grupo operário, está vindo muito imigrante para cá, certo? Esse nacionalismo europeu, ele também é criticado, David. Apesar de tá tudo correto que a professora colocou, mas muitos desse nacionalismo lá na Europa expulsou muitos europeus de lá, tanto que os caras migraram para o mundo inteiro. É a onda de maior migração, né, na história da Europa desse início do século. Então os caras vêm para o Brasil. A segunda maior onda aí que existe, ou a maior onda talvez, seja por causa da guerra. Mas sem momentos de guerra, esse é o momento. E o Brasil recebe esses imigrantes. Então, a Revolução Industrial, esse nacionalismo, a urbanização, quem era no campo perde emprego, os caras vão querer migrar para outros lugares. E o Brasil está aceitando, né? Isso daí os Estados Unidos também está aceitando e por aí vai. Então, David, o nacionalismo ele é uma corrente que está crescendo e eu vou trabalhar com isso muito mais no governo Vargas, porque o governo Vargas vai ter o Estado Novo, né, varguista, e aí a gente trabalha com isso, se é nazismo, fascismo. Aqui, óbvio que tem, certo? Eu acabei de falar disso. Poxa, o governo de Floriano atacando brasileiros na Revolução Federalista, na Revolta da Armada, e etc. E tal. É pregado isso, o nacionalismo. Mas como é que a gente pode trabalhar agora, David, de nacionalismo? Como é que eu posso dar uma aula de nacionalismo se eu não estou falando do resto do Brasil aí? O resto, né, entre aspas, desculpem aí é o termo, mas como é que eu vou falar agora, né? Sem falar de Canudos, de contestado, da população brasileira que está excluída dessa Constituição ou desse governo aí, vai continuar e permanecer excluída, certo? O Getúlio foi um governo populista. Foi, mas o Getúlio Vargas mudou, ele rompeu com a ordem oligárquica. Mas ele salvou o Brasil. Aí já é uma outra valorização, assim, outro adjetivo que não me cabe.
O que me cabe agora é construir com vocês o que é um regime oligárquico, certo? Então, David, tá aí na nossa linha de trajetória. E como na história do Brasil a gente pode sempre falar que o Brasil atrasou um pouco nessas coisas, eu deixo para a década de 30. Fica evidente aqui no Brasil. Aí, lá eu posso falar, tinha raízes aqui, tinha raízes lá. Mas é difícil de eu falar de nacionalismo, você percebe? Daquele corpo voluntário da pátria. Como é que eu vou falar que o ex-escravo é nacionalista brasileiro, que ele levantava a bandeira do Brasil e lutava pelo Brasil? Você percebe, David? Sendo que o Brasil, que é construído oficialmente, portanto, exclui esses, né? Exclui esse grupo de pessoas, a maior parte da população, portanto. E constrói uma Constituição que não dá direito à terra para eles, não dá direito à educação, não dá direito à saúde, não dá direito... Mas está lá elencado, o direito à propriedade privada é inviolável. Para quem? Para a elite, para os grandes latifundiários, e para os pequenos. Os pequenos se viram aí, vão trabalhar na fábrica, né? A gente precisa ter uma mudança. Neste momento, David, eu prefiro falar o seguinte: a Europa, ela foi tomada pela burguesia. A ordem burguesa capitalista, o poder instituído na Europa já é da burguesia há um bom tempo. Subiu na Revolução Francesa, teve a reação do Congresso de Viena, subiu de novo a monarquia, voltou, caiu, os operários subiram, então a burguesia ascendeu na Europa durante todo o século XIX, certo? Com altos e baixos, mas só ascendeu. O Brasil, cadê a burguesia para a gente poder falar que existe um momento nacionalista? O nacionalismo aqui é do capitão do mato, certo? O nacionalismo vai ser do ex-escravo? É difícil, entendeu, David? Então aqui a gente precisa construir essa ordem burguesa no Brasil. E para construir uma ordem burguesa, só com industrialização, ou seja, com a urbanização, e por isso que eu estava falando, o crescimento de um grupo aqui de pessoas, né, da população, crescimento de habitantes, vegetativo, portanto, e crescimento aí de urbana, crescimento de burguesia, é o que põe o Vargas no poder e derruba a ordem oligárquica. Essa é uma das visões, né, da Revolução de 30. Tudo bem, David? Certo? Fechou? Então Certo, vamos valeu, lá, professor. Imagina. Durante o governo aqui de Prudente de Moraes, agora eu não vou focar em qual é o governante, o que ele está fazendo de política. Aqui é República Oligárquica. Vamos dar uma estudada no que aconteceu fora aqui dessa região, que é o centro do poder. Então, Canudos, para vocês lembrarem ali, o professor já escreveu antes, vocês vão me desculpar para não ficar escrevendo, então é isso que eu quero que vocês escrevam no caderno, certo? Eu já escrevi, eu acordei mais cedo aqui, fiquei escrevendo para não ter que gastar tempo agora escrevendo e falando. Então, assim, eu já preparei. Região lá, né, no Brasil, né, do Arraial de Canudos, a gente vai falar lá de um cara chamado Antônio Conselheiro, certo? Antônio Conselheiro, né, o movimento do cangaço que a gente fala, é o movimento que acontece ali, Canudos, o Arraial de Canudos, que é criado ali, né, às margens do rio Vaza Barris, certo? Lá na região de Belo Monte, não é o Belo Monte atual ali, certo? Ali onde é criado, portanto, esse Arraial de Canudos, vai incomodar demais a República Brasileira, e esse é um exemplo daquilo que eu estava falando para vocês. Uma região, portanto, que vivia de seca, desigualdade, desemprego, portanto, uma população precisava migrar, procurar trabalho, né, procurar sair da fome, né, da desigualdade que existia. Então, o controle dos latifundiários lá no Nordeste do Brasil, que viviam ondas, levavam muitos a viver ali o que a gente chama de banditismo social, saques a fazendas, né? Então, as pessoas começam a se unir numa ideia de lutar contra essa realidade da pública instaurada que esqueceu essa população. Então, o Antônio Conselheiro, quando ele organiza esse do dizer que ele, né, tem um sebastianismo de salvação, né, aquela ideia de Dom Sebastião lá de Portugal, Sebastiões, etc., eles vão falar que o Antônio Conselheiro, portanto, ele saía andando e marchando ali pelos interiores do Nordeste, né, pregando a ideia de salvação. Ao mesmo tempo, essa salvação seria a crítica da realidade que ele vivia.
E a crítica da realidade significa crítica à república. Criticou a república, vai ser acusado de monarquista, certo? Então, e ele remetia algumas frases dele a áureos tempos em que o Nordeste tinha sido o centro econômico e político do Brasil. Então, ele está falando da época do colonial ainda. Então, isso aí vai ser a forma de destruição, né, das falas, né, do Antônio Conselheiro contra tudo isso. E as pessoas que viviam naquela região vão, né, por ser um Brasil extremamente religioso, né, o Brasil aqui vivia nessa ideia, o messianismo, a pregação religiosa e todas essas ideias, portanto, que são colocadas, né, por Antônio Conselheiro, vão ser abraçadas por esses grupos. Mas a realidade social, econômica, da desigualdade, a seca e a busca por uma chance leva muita gente a migrar. Quando se estabelecem ali, né, próximo ao Rio Vaza Barris, uma aldeia, né, comunitária, em que as pessoas colaboravam, em que supostamente não teria uma estruturação de trabalho exploratório, de exploração, né, mas que tinha uma organização ferrenha. Né? Existem as críticas de que lá dentro, etc. Então, esses caras organizam dentro do próprio Canudos, ali da aldeia de Canudos, eles vão organizar um próprio exército, incursões que vão atacar, e os coronéis da região vão se incomodar. Pô, eu estou perdendo minha mão de obra, né? Eu estou perdendo minha população que trabalha, a mão de obra está ficando escassa, portanto, está ficando mais cara para mim aqui no Nordeste, incomoda, portanto, os latifundiários aqui. Por isso que eu escrevi, latifundiários perdem a mão de obra. Então, a gente vai perceber, eu até separei aqui, certo? Uma frase aqui para vocês, né? A ideia, o diário de notícias, né, da época, do jornal. Então, o Antônio Conselheiro ele é pregado, né, nas páginas do jornal, que cobriu os acontecimentos nessa época. Então, jornalistas famosos, a gente vai ver Sertões sendo escritos, sim, sim, beleza. Share screen de novo, vamos lá, caiu aqui, turma, vocês perdão. Bom, voltando, certo? Estou aqui. Então, datas aqui dos jornais, a gente fala, o Antônio Conselheiro era criticado por ser republicano, não ser republicano. Algumas notícias falam que a população de lá também não era contra a República, né? Mas ele falava, né, de um messianismo, a forma como ele falava de tudo isso. Não agradou-me nem houve pessoa de senso que aprovasse o hábito de Antônio Conselheiro nas suas próprias práticas de atacar a República e o próprio governo, se dizendo monarquista e fazer elogios à família imperial, objeto que só deveria ser lembrado como uma recordação histórica. Ora, bem se vê que dessa forma tornou-se um homem pernicioso e em completa negação do que fora ensinado por Jesus Cristo, que sempre mandava que fossem respeitadas as leis humanas. Faça ideia, meu caro, quem poderá em sua fazenda ou casa suportar, por um dia que seja, esse exército de malandros, vagabundos e até criminosos? Olha lá, né? É igual o nosso amigo Bolsonaro, que chamou todo mundo de terrorista aqui no Brasil, né? Brasileiro contra o próprio Brasil, ou falando contra o governo, é terrorista. Como é que pode isso? Terrorismo é de fora para dentro, não pode ser de dentro. Né? É uma coisa louca, né? É falta de bom senso. Bom, o que a gente sabe é o seguinte, nessa fala aqui mostra uma outra versão, portanto, né? Não de salvacionismo, que a igreja determina que as pessoas devam seguir, né, o que diz a lei humana, não é a lei de Deus, é a lei do homem. E a lei do homem diz, se diz que você é escravo, você é escravo também. Né? E, no fundo, há uma crítica sobre isso. E a lei do homem, aqui, no caso, não diz nada sobre as populações, né, de poder aqui, de se rebelar. Né? Aliás, o mais liberal de todos os políticos dizia lá, desde John Locke, né, o direito à rebelião contra um Estado que não te represente.
né? Então, né, nem é um conceito liberal, para se falar a verdade, tudo isso que a gente está vendo aqui, estudando o Antônio Conselheiro. Enfim, foram 4 incursões determinadas pelo Exército, ordenadas por Prudente de Moraes, para acabar lá com o Arraial de Canudos. Vejam o que eu quero dizer: 4 incursões. Se foram 4, a primeira incursão, rapidinho aqui, então eu vou contar um pouco da história aqui de Canudos. A primeira incursão, por que eles vão atacar Canudos? Eles precisavam de um pretexto também, certo? Falar só porque os caras estão lá no interior, só porque os caras estão lá numa comunidade, só porque você está perdendo mão de obra, você não pode chegar lá e matar todo mundo, né? Atacar, explodir todo mundo. Então, você precisa de um motivo. E aí o motivo vai ser que eles atacaram uma madeireira na região, que eles tinham... E, no fundo, a história diz que eles iam comprar a madeireira para construir uma igreja lá no meio do arraial de Canudos. Então, a religiosidade era forte, foi um exército na madeireira, encomendou a madeira, e quando estava para ser entregue a madeira, botaram fogo lá na empresa da madeireira. Quem botou fogo? Ninguém sabe. Dizem, né, os coronéis da região vão falar que foram os conselheiristas que botaram fogo, que estavam atacando as propriedades. E os conselheiristas vão falar que foram os coronéis, que é o que é mais provável, né? E aí os caras conseguem, então, dar aval, o presidente Prudente de Moraes dá aval aos coronéis de organizarem um exército local com o governo estadual, de atacar, portanto, Canudos, porque eles são, né, eles são perigosos, eles organizam ali empreitadas no mato e etc. No fundo, cada ataque que eles tinham, esses caras faziam vários movimentos de resistência. E se os coronéis não conseguiam destruir aquilo tudo, uma vez, a segunda incursão de movimento também tomou pau lá, significa que os conselheiristas estavam cada vez mais armados, né? Eles destruíam os caras e pegavam as armas, pegavam as coisas da fazenda e iam atacando cada vez mais. Dizem aí que Canudos chegou a ter milhares de pessoas, dizem aí 20 mil, 15 mil pessoas lá em Canudos, o que é um número muito grande, né? Várias cidadezinhas do interior de São Paulo aqui chegam a esse ponto aí, 15 mil, 20 mil pessoas. Então, né, o Arraial de Canudos tinha uma certa organização, viviam ali muito bem. A terceira e a quarta incursão, a terceira é a do Exército. A terceira incursão, poxa, o Exército foi para Canudos e tomou um pau no Canudos, não conseguiu destruir Canudos. A quarta incursão aí é final. Os caras cercam o Arraial de Canudos, né? Um exército gigantesco que é mobilizado para destruir uma população, né, que tinha atacado coronéis, né, brasileiros, portanto. Ou seja, né, levantes durante o período da República Brasileira que têm pretexto ou são acusados de atacar a República são fortemente derrubados ali e o governo se dá ao direito, né, de falar que eles são rebeldes, piratas, ou então são rebeldes atentados ao regime e, portanto, devem ser exterminados, nem presos eles devem ser, porque eles não merecem ser a rebelia do poder. Então, nem a lei eles têm direito. Então, esses caras acabam sendo dizimados, certo? As histórias são contadas posteriormente por grande parte das pessoas, dos soldados que incursaram ali em Canudos. Os soldados contam que tinham muitas crianças e muitos não tiveram coragem de matar as crianças. Eles mataram todos os homens na primeira incursão, numa madrugada lá que eles iam conversar com os caras. Foi um golpe ali eles chamaram os homens para conversar, mataram os líderes, invadiram, mataram os homens. No dia seguinte, acordaram as mulheres, mataram as mulheres, sobraram as crianças. E alguns soldados não tiveram coragem de matar as crianças. Pegavam as crianças e iam soltando nas vilas, e conforme eles iam indo embora lá de Canudos, soltando por ali. Então, foi uma coisa em que, dentro do Exército, cria uma própria resistência. Né? Matar ali 14, 15, 20 mil pessoas, né? O Exército brasileiro matando brasileiros, né? Em nome aí de um poder central, em nome de uma certa oligarquia. E esses movimentos, portanto, no campo, rurais, que condenavam a ordem estruturada, que é do coronelismo, do latifundiário, da concentração de renda, da fome, isso daí vai acontecer em outros movimentos, como o de João Calango, e também um movimento que vai ser muito bem estudado, que é do Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, né? Ele e a sua Maria Bonito, que lutavam ali pelos interiores também, né? Como cangaceiros, né? E atacavam ali fazendas, ou às vezes eram contratados por fazendeiros
para também atacar certas outras populações, botar medo em algumas regiões e falar, olha, se vocês não obedecerem esse coronel aqui, né, vocês vão se ver com Lampião e etc. Então, a pregação do medo foi usada a partir daí muito por esses caras. Né? A gente vê, né, a alteração da ordem da história. Então, rapidinho aqui para vocês, o professor... Cadê? Tá aqui. O professor, ele colocou aqui, ó, Canudos, para vocês darem uma olhada em algumas imagens. Eu sei que vocês pouco fazem isso. Então, imagens de Canudos aqui, ó, vocês vão ver o arraial de Canudos, que ficam ali em Belo Monte, a população de Canudos. Algumas imagens existem, né, sobre Canudos. Pode cair, cai bastante em vestibular. E essas guerras de Canudos tem um filme bonito para quem queira assistir. E esses períodos das revoltas agora, né, Brasil República, tem bastante filme sobre tudo isso. Tem até datas de dia de hoje, filmes que, né, mostraram aí Antônio Conselheiro e por aí vai. Então vocês podem estudar um pouco mais. Então o professor vai acelerar agora o passo e esse modelo do que aconteceu com Canudos vai se repetir em outras regiões. Ah, só no Nordeste, professor, que tinha essa fome? Não. No sul, né, aqui em Santa Catarina, na região mais para baixo, a gente teve uma guerra, a famosa Guerra do Contestado, entre 1912 e 16. Professor, vamos lá, chefe. Professor, portanto, vai falar para vocês, mais para frente, a gente tem uma nova guerra aqui no Brasil, a famosa Guerra do Contestado. Olha lá, o professor está pulando, e eu vou falar... Opa, cadê? Guerra do Contestado. Professor. 1900, aqui. E o professor pegou o arquivo errado. Aqui. Revolta do Contestado. Tá aqui, achei. Certo? O que foi uma revolta do Contestado? Lá no sul, sudeste do Brasil, aqui, mais provavelmente na região de Santa Catarina, né, eles estavam despossuindo as pessoas, tirando as pessoas das suas terras, certo? Para a construção, portanto, de uma ferrovia. Então, a construção de ferrovia, certo? Desapropriação de terras. Então, a gente também tem ali um messianismo, e o líder daquela região era chamado de João Maria, certo? João Maria também pregava aí os seus seguidores, falando tudo isso. O que aconteceu? O governo do Brasil, nessa época, fez uma relação aqui de venda de terras para uma companhia de ferrovia internacional, no caso norte-americana. Os Estados Unidos, pós-guerra de secessão, expandiram para o oeste, né, aquela expansão para o oeste usou muito das ferrovias particulares, e grupos particulares ficaram muito ricos lá. E esses caras vão ser chamados para construir ferrovias aqui no Brasil, aqui já na época de Venceslau Braz, certo? Olha só, a gente já está falando aí quase a Primeira Guerra Mundial. E o Brasil, portanto, vai ver um grupo sendo formado contestando, né? Por que chama-se Revolta do Contestado? Esses caras vão contestar, portanto, aqui essa desapropriação de terras e vão lutar contra o governo federal e vão lutar contra essa desapropriação de terras que existia lá numa região que é a divisa entre Santa Catarina e Paraná, ali, né, mais para a região ali do Paraguai, Uruguai, etc. Então, na Revolta do Contestado, quando a gente coloca uma companhia, olha só o nome da companhia, Colonization Company, olha o nome da companhia, Colonization Company, certo? Que queriam, portanto, né, derrubar essas pessoas. O que o governo vai fazer? Desapropriar as pessoas e vai por aonde essas pessoas? Na rua, certo? Que rua? Não era rua, era o campo. Então essas pessoas são desapropriadas. Os pequenos proprietários que viviam daquela terrinha, que viviam daquilo tudo, falaram, pô, meu, esse governo aqui não está mais comigo. Então começam a aderir cada vez mais essa pregação desses movimentos messiânicos e vão se juntar e lutar e resistir contra a construção, né? Isso daí, dessa companhia, né? de tudo isso. Então a gente vê a revolta, né? do Contestado, mas ela tem início, né? Essa construção da ferrovia, ela tem início desde 1908, certo? Então eu coloco ela aqui porque aqui em 1914, quando explode a Primeira Guerra Mundial,
é que o governo federal resolve desapropriar de vez essas pessoas, mas é aqui que também uma das primeiras vezes na história do Brasil que se usa aviões para atacar a população. A população, portanto, ali é atacada por aviões, bombardeios em regiões, aí, nesses arraiais que eram montados naquela região. Certo? A Guerra do Contestado, portanto, uma guerra interna dentro do Brasil, né? Vão ser usados ali inimigos locais, coronéis locais. Então, o governo vai precisar se aliar aos governantes locais, a muitos desses grupos que vão lutar contra a Guerra do Contestado, certo? Nessa Guerra do Contestado. Então, coronel, militares, a gente já está falando num momento de um Brasil oligárquico que o governo federal precisava fazer aqueles acordos diretos com os governantes locais. Juntamente com a Guerra do Contestado, a gente pode falar de Padre Cícero, certo? Que aconteceu lá no Nordeste, Norte e Nordeste do Brasil, a revolta de Juazeiro, portanto, né, que foi por muito tempo, ali, até a época de Getúlio Vargas, o Padre Cícero ali pregava também as questões locais, falava de um milenarismo, o Padre Cícero acaba sendo excomungado pela própria igreja, depois a igreja vai ter que pedir perdão. Então, são vários movimentos que usam elementos da igreja, como messianismo, sebastianismo, milenarismo, essas ideias de salvação, de salvacionismo, né? E que vão colocar, né, coronéis, regiões locais, por desapropriações de terras, por fome, por seca, por miséria. E qual era a relação que o governo tinha com essas populações? Ataques, né, prisões, né? Eu preciso colocar ordem aqui nesse Brasil. O medo de rebelião no Brasil aqui era o medo de que isso daí vai derrubar a república, vamos voltar à monarquia, etc. E, na verdade, vocês percebam que nesses movimentos, Antônio Conselheiro não queria virar o rei do Brasil, João Maria, muito menos, né, pretendia se tornar o imperador do Brasil, Padre Cícero também não, mas a gente tem aí um quê do Padre Cícero com os coronéis locais, quando ele inverte uma região, umas críticas que se fazem a ele, e por aí vai. Então, a gente tem movimentos no campo aí, tá com pau, né? A gente pode estudar diversos movimentos que ocorreram no campo, né? E a gente também pode estudar um pouco de movimentos que ocorreram nas cidades. Dúvidas até aqui, turminha? Eu vou mandar esses arquivos aí, ou seja, na cabeça de vocês, professor, eu quero que tudo isso escrita. Eu vou mandar, tá, o Contestado, Canudos, tal, eu vou mandar bonitinho para vocês. Agora vamos organizando. Então, movimentos rurais, certo? Canudos, Contestados e etc. Que eu coloquei para vocês, Padre Cícero e por aí vai. Movimentos urbanos. E nas cidades, professor? Já que você está falando que as cidades cresceram, as cidades, né, começam a se transformar, então a gente pode falar que acontece na cidade também muita coisa? Sim. Uma das principais revoltas, e que tem a ver agora, antes que acabe nossa aula, eu preciso falar bastante com vocês, é a famosa revolta da vacina, né? A famosa revolta aí que todo mundo começou a falar no começo, né, dessa pandemia e etc. Antes que eu fique mais tempo falando de Contestado e Canudos, eu prefiro falar um pouco mais dessa revolta aqui com vocês. Então, tá aqui, ó, um grande trabalho que existe sobre revolta da vacina, né? Rio de Janeiro, na época da Avenida Central. Esse é um grande estudo que existe, um dos principais estudos que existe sobre a revolta. Eu vou pegar as imagens aqui. O Rio de Janeiro, então, para vocês darem uma olhada, né, eu vou pegar as imagens, tá, gente? Roubei aqui um arquivo que eu tenho, um livro, né, principais imagens do Rio de Janeiro. A gente está falando, vocês percebam os morros ali, ó. Olha que legal essa foto do Marcos Ferrez. Ainda, né, panorama da área central do Rio de Janeiro, tomado da Ilha das Cobras, né? A Ilha das Cobras é onde teve os ataques, então, portanto, que eu falei para vocês, lá da Revolta da Armada, da Federalista. O cara está na Ilha das Cobras tirando foto do Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro, não estava com aqueles morros todos tomados ainda, né? Hoje em dia é uma outra realidade, né, do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Né, eleições, dá uma olhada aí, ó, fotos do Rio de Janeiro, 1885. O panorama do Rio de Janeiro sem aqueles arranha-céus, fotos muito diferentes da realidade do que existia. Fim, portanto, agora, né, presta atenção agora aqui no professor. Acaba a escravidão no Brasil. Muita gente sai do campo, vai para a cidade, buscar emprego, buscar uma oportunidade, buscar uma saída, certo? Então, as pessoas que vão para as cidades encontram os casarões, por exemplo, os grandes casarões da monarquia abandonados. E esses casarões vão servir ali para essas pessoas
viverem, né? E vão formar verdadeiras comunidades ali dentro, que os caras chamavam de cortiços. Esses cortiços, então essas pessoas viviam nessas, né, aí no centro da cidade, né, viviam nessas casarões ali ainda, né, no meio da cidade. E o Rio de Janeiro, com o crescimento populacional, com todas essas mudanças e essas transformações, começa a ter também surto de doenças. Então, cada vez mais que a população cresce, a população vai tomando campo, vai diminuindo a mata, vai subindo a serra também, cada vez mais começam a surgir aí as epidemias. Febre amarela, malária, varíola e por aí vai. E aí surge, então, é eleito no Rio de Janeiro um prefeito chamado Pereira Passos. Esse prefeito, Pereira Passos, ele tinha a determinação de fazer uma reforma no Rio de Janeiro. E essa reforma no Rio de Janeiro, o principal símbolo da reforma no Rio de Janeiro seria criar esta tal da Avenida Central do Rio de Janeiro. Então, para criar essa Avenida Central, ela precisava ser demolida alguns desses grandes casarões. E, obviamente, não eram os casarões da elite que vivia ali do café. Eram os casarões que vivia quem? Essa população mais pobre. Né? Então, precisa desapropriar essa população. A população já não vai gostar muito disso. Ao mesmo tempo, também é convocado para secretário ali de saúde pública um cara que tem uma ideia de saneamento também, né, de saneamento básico, uma ideia de criação de mudanças, com a ideia de vacina. Bom, se até hoje a gente sabe que existem grupos que resistem à vacina, vocês imaginam naquela época, né? Sim, com pouca informação, né? Com essas brigas de um governo autoritário, desapropriando pessoas de casarões, né? E etc. e tal. Então a gente vê a ideia que sai, portanto, do Oswaldo Cruz para a criação aí, estabelecimento da vacinação. A população resiste, sai uma lei que torna a vacinação obrigatória. Detalhe principal, então, portanto, antes de entrar nos detalhes da revolta da vacina, né, para a construção aqui, essas imagens que eu estou passando para vocês, a criação, vejam essas imagens aqui, né, do Rio de Janeiro na época, essas imagens aqui remetem ao quê? A uma Europa, né? Um cara que é chamado como arquiteto aí pelo Pereira Passos, prefeito, chamava Barão de Haussmann. Esse Barão de Haussmann é um cara que foi convocado lá na época de Napoleão Bonaparte, né? Do Napoleão II, certo? Não o primeiro Napoleão, para a reconstrução de Paris, para a reformulação de Paris. E esse cara vai querer reconstruir, aí também vai ser chamado para modernizar a cidade. Vejam, avenidas alargadas, essas avenidas largas, né? Lojas para fora, janelas abertas, circulação de ar, tudo a ver com o dia de hoje, né, gente, que se fala, né? Abre a janela e etc. Por quê? Porque vivia-se muito naquela época epidemias, etc. e tal, doenças circulavam. Então, né, diminuía o tumulto, diminuía as pessoas também. Isso daí, né, para o pessoal da saúde, falavam que diminuía, portanto, bastante a ideia, né, aqui ele vai voltar muito no tempo e eu quero seguir mais para frente. Então vamos ver aqui mais imagens para frente. Vejam, um símbolo dessa época aí é o bondinho, né? Bonde elétrico passando pela rua, meio de transporte que vai ser muito usado naquela época. Hoje já não é muito comum, né, usar, só na Europa. A gente fala hoje em dia tem um novo nome lá que é o ônibus elétrico lá do Rio de Janeiro, que saiu até uma briga aí com o governo, etc. As pessoas subiam nele no bonde andando, né, no Largo Carioca, etc. Na época da revolta da vacina aqui, em 1904. Então a gente está falando de uma cidade, né, em que a exclusão era muito grande, certo? Portanto, da população da elite, vão sair leis naquela época, né, dentro do Rio de Janeiro, proibindo a população. Pô, o cara mora ali, naquele casarão e tal. Primeiro, está querendo ser expulso. Existe uma desapropriação, uma política, portanto, de um governo. Fala para os caras, sai dessa casa. E faz o quê? Se vira. Vai ter escola? Não. Vai ter saúde? Não. Aliás, vocês são viver como nesses casarões aí, nesses cortiços, é o que gera doença. Né? A culpa desses caras que geram doença, né? Desses malucos aí, tudo. A gente tem que derrubar esses casarões, etc. E, inclusive, dentro das cidades, vai ser proibido
prática de uso de capoeira, jogar capoeira no centro da cidade, etc. É porque esses caras começam a ser expulsos, portanto, do centro do Rio de Janeiro e começam a ocupar mais as periferias ou subir os morros, né? Tem um acentuado grau de favelização do Rio de Janeiro e, portanto, fica evidente uma política excludente, né? Essas pessoas não vão ter aonde morar. A ideia de a palavra favela e uso de favela, não sei se vocês todos aí conhecem, né? A ideia de favos, etc., também foi muito usada na época de Canudos, em que as populações ficavam ali em cima do morro, né? E várias casinhas ali, que viviam aqui com seus lampiões, naquela época, aí, né? Com essas coisas. Os contrastes, portanto, de grandes casarões e de avenidas que estão sendo transformadas. Então, a ideia de usar o cavalo na rua, né, transformado por bonde, um crescente distribuição, e as pessoas subindo o morro, como a gente está vendo aqui, né? O morro, esse aqui é o Morro do Pinto, certo? Que está sendo construído, nada tão diferente do que vocês conhecem nos dias atuais. Talvez mude a cor, o tráfego, alguma coisa assim, que as pessoas vejam aí a exclusão. E as pessoas vão se virando, né? O Morro de Santo Antônio, são várias retratações aí da população que são colocados, né, em 1906, portanto, vocês estão vendo aí imagens e estudos que não são esses estudos apenas da elite ali que a gente estava colocado. Vejam, crianças, né, vejam ali que vivem em volta dessas construções. Aqui o porto do Rio de Janeiro, né, região portuária, ali, a Baía de Guanabara, e por aí vai. Solução: derrubam os barracos, avenidas largas também para diminuir a ideia de concentração de pessoas, até para manifestações, né? Para passar cada vez mais tropas e organizar as pessoas, ter uma certa urbanização e a vacinação passa a ser obrigatória. A população se rebela. Né? Pô, que isso? Os caras, um agente da saúde invadindo os barracos, invadindo as casas das pessoas para dar uma vacina, né? Obrigatoriamente. O que cagou tudo? Né? O que fez as pessoas se rebelarem contra tudo isso? Bom, primeiro o descaso do governo, né? O descontentamento que já vinha aí acontecendo com tudo isso que eu coloquei para vocês. 2, a gente está percebendo também que não teve uma informação, uma instrução pública sobre a vacina, né? E o governo começou a passar de cima para baixo, né? Olha lá, as frases que saíam no jornal: erigida sobre os escombros de uma cidade de Pocilga. Chamavam de Pocilga, modernização do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não poderia ser uma capital, a Pocilga, etc. E começam aí as construções. Olha que louco, né? Quem vai construir a cidade? Os ex-escravos, né? Quem vai viver nessa cidade são agora pessoas novas e são expulsos de lá. Então, essa regeneração que alguns caras falam sobre a cidade do Rio de Janeiro, está aí, ó. Essa é Paris, dá uma olhada, né? Essa é aí, ó, Paris, e o modelo, vocês percebem que é o mesmo da engenharia colocada. Então, nesse momento, saem e explodem no Rio de Janeiro levantes e manifestações contrárias, certo, aos engenheiros da época, manifestações contrárias a essas obras, à expulsão, à vacinação obrigatória. Então, sai uma famosa chamada revolta da vacina no Rio de Janeiro. O professor vai acelerar aqui, porque o final, para mim, é importante mostrar o que aconteceu no final da revolta da vacina. Desculpa aí rodar a cabeça de vocês, mas eu quero... Opa, passei demais. Eu quero mostrar para vocês o que acontece ao final do Rio de Janeiro, certo? Banho de mar, as pessoas naquela época, Jornal do Brasil, Rio Branco, e aí está a realidade, certo? As pessoas, no fundo, no final, sai uma revolta contra o governo, certo? Uma república, portanto, que reprimia as pessoas e não tem uma política, você vê, como modernizar o Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, aí você vê que essa modernização não é para todo mundo, portanto, é uma política excludente, certo? Ficou bem bonito, mas também ficou muito excludente. Esqueceram, né, o modelo de criação, que não pode ter os costumes da grande maior parte da população nas ruas, proibindo, por exemplo, a capoeira, como eu disse para vocês. Vocês percebem que essas fotos também remete aqui a uma lei também que saiu naquela época. Era obrigado a andar na rua de chapéu, terno e gravata no centro do Rio de Janeiro. Sapato, você não podia andar descalço, senão você ia preso. Olha só. Mas o governo está te dando roupa? Não. Está te dando emprego? Não. Está te dando escola? Não.
Está te dando tudo isso? Não, também não. O que ele faz? Te prende se você não usa terno, gravata e sapato para andar no centro do Rio de Janeiro. Ou seja, o modelo, portanto, de vida que se colocava aqui era um modelo bem europeu, né? Excludente, eurocêntrico e etc., que era a visão dessas elites que a gente via aqui no caso do Brasil, portanto, certo? A gente vê, a população, portanto, vê nos escombros lá e a vacinação obrigatória, ela se levanta, sai apedrejando, virando carro, atacando várias dessas obras, e aí a polícia é chamada para reprimir o levante que acontece na famosa revolta da vacina. A população acaba cedendo, né, e devido à repressão também muito grande, a vacinação, a população acaba aprendendo o que significa tomar a tal da vacina e aceita-se, portanto, uma vacinação. Detalhe, turminha, para vocês anotarem aí. Fim da guerra, muita gente foi presa, né? E no final desses rebeldes que atacaram alguns lugares ali, né? Atacaram algumas vitrais, atacaram carros e botaram fogo na cidade, tacaram pedra na polícia, esses caras acabam sendo extraditados aqui dentro do Brasil, né, para regiões, por exemplo, do norte do Brasil. Nesse momento, o Brasil está fazendo negociações com a Bolívia para comprar o Acre, certo? Um famoso Tratado de Petrópolis. E o Brasil vai pagar uma indenização para comprar o território que a gente conhece como Acre, hoje, no estado do Brasil. E o Brasil precisa ocupar aquele território para falar que é do Brasil. E nada melhor do que mandar esses caras que estão enchendo o saco aqui no Rio de Janeiro para lá, certo? Então, joga esses caras para lá. Pô, se os caras estavam aqui, resistiam à vacinação, para tomar contra a febre amarela, e no caso a vacinação aqui era da varíola, né, obrigatória, os caras vão para lá, imagina, aí morre tudo lá porque tem malária, pior ainda, né, sem vacina, solta no meio da Amazônia, e a gente vai ter uns caras que vão migrando para lá também, do Nordeste, em busca da borracha, também é um período do crescimento da borracha lá no Norte, surgem, portanto, e formam-se algumas comunidades chamadas ribeirinhas, lá na região ali do Amazonas, né, Acre, Rondônia, portanto, essas comunidades ribeirinhas que cresceram por ali. Então, a gente percebe, turma, volta aqui com o professor, a gente percebe, então, a partir de agora, que existem, portanto, outras categorias. Ah, a população era muito desligada, a população era muito... Não, não era. Né? A população estava se mobilizando, né? Não estava parada ali, aceitando a tudo e a todos. A população também teve movimentos que se organizou em movimentos operários, etc. Mas em algumas instituições, professor, a gente vai ter as instituições como, por exemplo, da Marinha, a famosa revolta da Chibata, em 1910. E, aliás, 1910, como disse o Glaucio aqui, não esqueçam, né? Eu coloco para vocês lá, Esporte Clube Corinthians Paulista, anota aí, 1910 é um momento de virada, com o Coringão. Por que eu estou falando do Corinthians? Primeiro, que eu gosto do Corinthians. Segundo, se já tem um futebol e tem um Corinthians sendo fundado, né, que vai ser aí um dos maiores clubes do planeta, do universo, de tudo que a gente conhece no mundo, certo? Se a gente já está falando do Corinthians, o futebol, né, costumes urbanos, ou seja, clubes, né, atitudes aí que são praticadas, o Flamengo, que é um clube de regatas, e aí por aí vai, né, os fregueses que vão crescendo pelo Brasil afora. Bom, brincadeira à parte, turminha, a gente está falando de uma população que está se urbanizando, é isso que eu quero falar, certo? Pegue o seu time, né? Vocês sabem que existe uma dissidência aí que vai sair do Corinthians, os caras vão fundar o Parque Antártica aqui, certo? Lá na Zona Oeste de São Paulo. Só na década de 30, lá no Morumbi, que os caras vão ter estádio, vão criar um estádio próprio, etc. Mas até lá é o Coringão, né? Uma resistência aí dos operários ingleses aqui, os operários na cidade de São Paulo, e por aí. Olha só, por que eu falo isso? Para martelar, porque não deu tempo de falar nessa aula de movimento operário, da revolta da Chibata. Eu vou começar a aula que vem falando desses movimentos. Aí eu continuo estruturando outras coisas. Eu vou colocar no papel para vocês muitas questões que são desse período. E a apostila de vocês está recheada de exercício de revolta da Chibata, de contestado, de canudos, certo? Desses movimentos de Juazeiro por aí para vocês fazerem. Então, turma, percebam, eu dei um exemplo aí, né, aprofundei, gastei mais tempo em canudos, pouco tempo em contestado, falar um pouco aqui dessas transformações, mas para estruturar como que o povo vê essa política da República,
Como que a República vê esse povo, ou não vê, ou tenta não ver, ou vai delimitando, mandando em cima ordens e mais ordens, certo? E como que é construído esse Brasil republicano daí para frente, certo? Por outro lado, a gente precisa falar um pouco de economia, do café, quais são as práticas, o que aconteceu no mercado internacional, e a gente vai seguindo daí, então, nossas aulas. Cai bastante revolta da Chibata, certo? Cai bastante essa reforma do Rio de Janeiro. Eu vou falar bastante ainda, né, disso, usei bastante imagem para ver se reforça em vocês, aí na cabeça de vocês, essas imagens da transformação do Rio de Janeiro, da desigualdade da população sendo colocada à parte e além. Para fechar a aula, turma, por que o professor está falando da revolta da vacina? Se a população percebe que o governo, o Estado, a República não é uma república, uma res pública, uma coisa para todos, e as instituições não servem a todos no Brasil, ou só servem a poucos, primeiro, está definido o que é uma república oligárquica. Segundo, hoje, atualmente, a gente está vendo o mundo inteiro explodir, certo? De levantes, seja aí onde você quiser, de qualquer cunho que você queira ter, contra os governos, dos quais as pessoas não se veem representadas. Desde cunho extremista, nacionalista da direita, até cunhos aí da população antirracista e etc., que aconteceu lá com o George Floyd nos Estados Unidos, certo? Que a gente está vendo agora o debate desse ano, que vai se acentuar cada vez mais, com as eleições dos Estados Unidos. Ontem eu fiquei vendo até tarde o Joe Biden aí falar, né? O pau que o cara mete no Trump aí é uma coisa inominável. Então a gente percebe agora uma nova construção que eu preciso e eu quero que vocês fiquem atentos. Infelizmente a gente só tem 2 aulas de história, né, por semana, e esse momento da história do Brasil eu acho que cada vez precisa ser mais contundente quanto a isso. Para fechar, turma, não fiquem preocupados aqui com o caderno. O caderno, o professor está montando tudo isso, eu vou mandar para o Rubão, eu gosto de fazer isso daí, certo? O que eu vou fazer a partir de agora, e o que eu quero falar com vocês vocês querem aula extra para eu falar com o Rubão, para eu pedir mais aula com o Rubão? Vocês estão com dúvidas, vocês estão fazendo os exercícios, não é hora de deixar acumular coisa e ficar atrasado. Vocês querem tempo, querem uma aula de exercícios para fazer junto à tarde? Vocês estão com essas dúvidas? Me mandem para a gente pensar sobre tudo isso. Tá bom? Ó, fechando aqui, certo? Vai Corinthians. Pena que o maior clube do Brasil vai ser fundado 4 anos depois. Não é 1910 mesmo, viu, Samuel? Que é criado o maior clube do Brasil. David, imparcialidade nenhuma com relação ao futebol, né? Futebol a gente torce só de um time só, não dá para torcer para outro, certo? A gente torce para o Corinthians, de vez em quando aí tem Copa do Mundo, a gente vê aí o Brasil tomar de 7-1 e por aí vai. Certo? Se eu me permito não ser parcial aí, se eu me permito, né, a doutrinar em alguns momentos, eu doutrino na época do futebol aqui pelo Corinthians, certo? Mas é para tentar brincar um pouco, se eu vejo vocês dando risada, já ganhei meu dia. Turminha, boa semana, bons estudos, muito obrigado por tudo isso. Façam os exercícios e não esqueçam de me responder se vocês querem aí tirar dúvidas, se vocês têm mais coisas para fazer. O material vai ser enviado aí, mais uma aula eu mando todo o material para vocês, fiquem tranquilos. Bom fim de semana, bom estudo, turminha. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Vou bloquear aqui, Palmeiras não pode, hein? Abraço.